Você pode se assentar. Obrigado, querido. Quero lembrar os irmãos que esta semana nossas atividades estarão mais do que nunca 100%. Na quarta-feira, as irmãs têm um encontro online chamado Hope, né? A esperança. Então você, irmã, aliás, irmão, incentive a sua esposa a participar, né? Aos irmãos que fazem parte, né, desta casa, incentive as suas esposas a participar. É sempre uma palavra de bênção. As irmãs estão estudando sobre semente, né? E tem sido muito a bênção, tem sido muito bom. Eu tiro sempre uma casquinha, irmãos, sempre uma casquinha do movimento. Tenho sido muito abençoado pelo movimento. Na quinta-feira, nossa última quinta-feira desta campanha, a campanha que nós estamos falando, vencendo, triunfando, né, sobre a apostasia, na nossa quinta profética. Então, o encerramento da campanha. Quero convidar você, sua família, ok? Para estar aqui neste lugar, né? Nós teremos uma palavra especial que eu tenho certeza que Deus já preparou para nos abençoar. Então você, junto com toda a sua família, nosso convidado. E nós estamos para começar uma segunda campanha, que na outra quinta-feira a gente vai dizer aos irmãos, vamos dividir junto com os irmãos. Peço que os irmãos estejam em oração por esta igreja, por esta casa, pelos desafios que nós temos pela frente, em nome de Jesus. Amém? E no domingo nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Quero lhe fazer um desafio para o próximo domingo. Eu queria que esta semana você convidasse alguém. Eu queria que nesta semana você se importasse com alguém. Sabe, irmãos, a vida quando Pedro é tocado, é porque Tiago e João, eles correm para ele e dizem assim: encontramos Pedro, nós achamos o Messias. E então ele vai ver, ele vai olhar com seus próprios olhos. André, da mesma forma, e muitos outros irmãos são abençoados porque são convidados a conhecer Jesus. Então eu queria fazer um desafio à igreja nesta noite. A partir de amanhã, coloque alguém no seu coração, mas não simplesmente ore por esta pessoa. Mande uma mensagem, convide, compartilhe com ele uma mensagem e se esforce para trazê-lo no próximo domingo. É muito importante que nós comecemos a alcançar as nossas famílias e os familiares daqueles que estão próximos a nós. Amém, irmãos? Então fica o desafio de você convidar alguém. Quero passar neste momento a palavra do Senhor, dividir com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. E orando pela mensagem desta noite, por aquilo que compartilhar com os irmãos nesta noite, eu comecei a pensar em algumas coisas, e algo chamou minha atenção. Na quarta-feira, eu conversei com a minha médica, né, com a nefrologista, sobre algumas coisas, e achei muito interessante. Enquanto ela falava de algumas coisas, eu dei a ela perguntou como é que estava, eu disse para ela algumas coisas que eu estava sentindo. E então, com aquele número na mão, com o exame na mão, com aquelas informações nas mãos, a médica começou a me dar um diagnóstico. Porém, por causa de sintomas que são muito parecidos em casos de doenças diferentes ou de ações diferentes, é muito parecido o que acontece quando você sente. Eu, por exemplo, sinto algumas coisas que podem ser da neuropatia, podem ser por causa do rim, né? Por causa da hemodiálise em si, por causa da não sei aquela crônica lá, aqueles, como é que é o nome? Síndrome nefrótica crônica. Então, uma coisinha pode ser de qualquer um desses. E me chamou a atenção que ela, nesse momento, não era um diagnóstico que ela estava me dando, ela estava me dando uma opinião. E aquilo me chamou a atenção.
A diferença do diagnóstico para a opinião. O diagnóstico, irmãos, é quando alguém conhece a sua realidade. A opinião é quando alguém tem uma ideia do que pode estar acontecendo. E o Espírito ministrou no meu coração naquele momento. Ele falou assim: muito diferente das pessoas que olham as circunstâncias, que olham o momento, Deus não tem uma opinião, Ele tem um diagnóstico sobre você. Por isso, nessa noite, eu chamei a mensagem, dei um nome, um título à mensagem desta noite, chamando de o diagnóstico de Deus. Há uma história na Bíblia muito interessante, onde Deus, Ele traz o diagnóstico de 7 tipos de crentes, 7 tipos de pessoas que frequentam a igreja. Não está falando das pessoas do mundo, né? Eu sempre balizo um pouco a mensagem, né, com a quantidade de visitantes, né? Eu já mudei mensagens no altar pela quantidade de visitantes que nós tínhamos na casa. Então eu procurei ministrar uma mensagem mais evangelística, né, apresentando Cristo como Salvador, como aquele que resolve o problema da angústia, da tristeza, né? E muitas vezes, quando estamos em família, onde nós estamos com a igreja presente, uma mensagem mais instrutiva, talvez corretiva em alguns momentos, mas uma mensagem que nos faça amadurecer, não é verdade? Hoje em dia é muito difícil ministrar o Evangelho. Muito difícil, porque nós estamos na época do politicamente correto. Então, as pessoas... Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, de 2 lados, capaz de separar alma e espírito. Alguns diagnósticos bíblicos, se nós estivermos com o nosso caráter alterado, vai nos atingir. Quando alguém está envolvido em uma fofoca e a gente fala que a fofoca é uma ferramenta do diabo, a pessoa, ao invés de olhar e falar assim: puxa, Deus está me corrigindo, está me alinhando, ela muitas das vezes olha como se ela estivesse sendo ofendida. Eu me lembro de alguns irmãos felizes que estavam frequentando a igreja até o dia em que eu ministrei que a Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 20, que de fora ficariam os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os fornicadores, os prostitutos, aqueles que amam e praticam a mentira. E então eu dei uma orientação: olha, sexo fora do casamento é prostituição e antes do casamento é fornicação. Muda-se o nome, mas o resultado é um só: é o inferno. Nunca mais voltou na igreja. Nunca mais voltou na igreja porque não gostou de ouvir a verdade bíblica. Infelizmente, não aproveitou a oportunidade para dizer: puxa, a palavra está me livrando do inferno. Não, a palavra está me acusando. E não é acusação, irmãos, é apenas... Então não se sinta ofendido pela palavra. O diabo vai querer nos ofender pela palavra muitas vezes, mas não, a palavra de Deus não pode nos ofender, porque ela é feita para nos corrigir, redarguir, ela é feita para nos direcionar. E quando a palavra ela descobre em nós um pecado, ela vai apontar este pecado. O intuito da palavra não é nos envergonhar, não é nos discriminar, não é nos acusar. O intuito da palavra é nos corrigir para nos salvar. Então nunca ouçam um sermão na defensiva. Não tem a ver com direcionamento de palavras, não. Mas nós estamos aqui para sermos limpos pela palavra, lavados pela palavra. A palavra vai nos tirar a sujeira.
Amém? Em nome de Jesus. Então, não deixe que o diabo roube a semente, irmãos. Não deixe que o diabo te acuse, né? Não deixe que o diabo roube a palavra. Simplesmente faça uma análise, examine o homem a si mesmo. Pastor, dessas 1000 palavras foram ditas nesse sermão, 10 bateu na minha testa. As outras 90 não bateu. Faça uma autocrítica. Existe um versículo, irmãos, que eu acho que é o mais triste de toda a Bíblia. Um dia me perguntaram, pastor, qual é o versículo que o senhor mais gosta e qual é o versículo que o senhor não gosta? Falei, bom, eu vou fazer o seguinte, além de dar o que eu mais gosto, vou falar o que eu não gosto e vou falar o que é o mais triste dele. O que eu mais gosto está no Salmo 23, versículo 1. Senhor é meu pastor e não me faltará. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor é meu pastor e não terei falta de nada. Esse é o versículo mais, para mim, mais bonito da Bíblia. Porque ele resume quem Deus é para mim. O Senhor é o meu pastor, o meu guia, o meu ajudador. O versículo que, se eu pudesse, eu tirava da Bíblia, é quando Jesus diz, no mundo tereis aflições. É imperativo e não tem talvez. No mundo tereis aflições. Graças a Deus o versículo não para aí, porque ele continua dizendo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é um versículo que garante para a gente que aflições fazem parte da nossa história no mundo. E o versículo mais triste da Bíblia, na minha opinião, é Apocalipse 22, o versículo 16, se não me engano, onde diz, e todos aqueles que não tiveram o seu nome achado no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esse é o versículo mais triste, porque é o fim da história para muita gente. Aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. E para que, irmãos, nosso nome esteja escrito no livro da vida, o Senhor Jesus se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E nos deu a oportunidade de, nesta terra, caminharmos em direção ao céu. A porta, ela continua aberta. E um detalhe, a Bíblia não diz que a porta é estreita, a Bíblia diz que o caminho é estreito, porque a porta é Jesus. E Jesus morreu para que todo o mundo pudesse ser salvo. Então a gente interpreta às vezes errado o versículo. O caminho é estreito, mas a porta não. Você só precisa aprender a passar pelo caminho. Para que possamos passar por este caminho com verdade, Deus tem um diagnóstico de cada um de nós. E nessa noite eu queria que você prestasse bastante atenção para aquilo que Deus colocou no meu coração e que isso pudesse penetrar no seu coração e você fizesse uma autoanálise, uma autocrítica, uma avaliação pessoal. Por isso eu quero usar como exemplo 7 tipos de crentes, 7 tipos de pessoas no Evangelho, na igreja. E eu quero usar como base para o nosso pensamento nessa noite, que vai nos dar um trilho para caminharmos nesta perspectiva. Em Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 13, e depois nós vamos pular ao capítulo 3, do versículo 14 ao 22. É um pouco extenso, mas eu peço aos irmãos que acompanhem no telão. Eu também estou na área, então nós vamos acompanhar junto. Diz assim a palavra de Deus: eu, João, e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Veja aqui que João está direcionando agora essa narrativa, essa narração aos crentes. Ele está dizendo, eu, João, companheiro de vocês. Companheiro em quê? No sofrimento, no reino e na perseverança. Então, João está falando para mim e para você. João está falando para os crentes daquela época e para os crentes da época atual. Não é uma palavra de orientação ao mundo, às pessoas do mundo.
É uma palavra de orientação às pessoas da igreja. Entenda-se, eu e você. Continuando o texto diz: estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, e aqui é domingo, irmãos, ele está se referindo ao domingo. Domingo é conhecido na Bíblia, chamado na Bíblia, a partir da ressurreição de Jesus, que aconteceu no domingo de Páscoa, de o dia do Senhor. A partir deste evento, a igreja passou a dedicar o domingo como dia do Senhor. O Senhor Jesus aparece para a igreja 3 domingos. De 8 em 8 dias havia um culto onde Jesus aparecia para os seus discípulos, e desde então é assim até hoje. Todos os domingos Jesus participa do culto dos seus discípulos. Posso ouvir um amém? Jesus está neste lugar nesta noite, junto conosco. Por causa da palavra de Deus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Quais são elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, ou seja, alguém com a figura de um homem, a aparência de um homem, semelhante a um homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. João olha para ver quem falava com ele, e a primeira coisa que ele vê são 7 castiçais. E se você continuar o texto um pouco mais para frente, João vai dizer que os 7 castiçais eram as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 que eu já li para você hoje estão ali, né? Turquia, Líbano, aquelas ali naquele pedaço ali, né? O Irã. Haviam essas 7 igrejas, a maioria delas hoje já não existe mais. E no meio dessas 7 igrejas estava um semelhante ao Filho do Homem, e este era Jesus de Nazaré. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está no meio da sua igreja. Jesus caminha no meio da sua igreja. Jesus aparece no meio da sua igreja. Jesus está no meio da sua igreja. Por isso o diabo tem se levantado contra a igreja de Deus. A intenção do diabo, irmãos, é parar a igreja, é fechar uma igreja, é acabar com uma igreja. O diabo não tem outra vontade, não trabalha por outra coisa senão encerrar as portas de uma igreja. Por isso ele atua dentro da igreja. Pastor, o que você está dizendo é muito forte. Realmente, irmãos, é muito pesado. Satanás tem atuado de dentro para fora da igreja. Conta essa história de um general que foi atacar uma cidade. Ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhas, a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei a coroa, darei de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero contar uma história para os irmãos. Era uma noite, uma tarde fria e sombria, de 17 de julho, o ano era de 64 depois de Cristo, 64 da era cristã. Haviam 64 anos de Jesus tinha sido crucificado em Roma. Do alto de uma torre chamada Mecenas, um jovem de aproximadamente 27 anos de idade, vestido de ator, tingia a sua lira.
tocava a sua lira. O som do seu instrumento parecia colaborar com as cenas que os seus olhos apreciavam. Ao fundo de uma bela cidade, majestosa, imponente, trazia em sua suntuosa e admiráveis construções pagãs e religiosas, templos apoteóticos da adoração pagã. A cidade estava iluminada, mas não pelas luzes costumeiras do seu dia a dia, mas pelas chamas que a consumia vigorosamente. A cena era trágica e era insana. O jovem que vestido de ator tocava sua lira era o imperador Nero. Louco, megalomaníaco, violento e devasso. Um homem que mandou matar a sua própria mãe, entre outros da sua família. A cidade em chamas era Roma. Das 10 cidades, 10 das 14 cidades, Roma tinha 14 cidades ali naquele pedaço. Das 14, 10 cidades da província ficaram atingidas pelo grande incêndio daquela noite, atingida pelas chamas. 4 foram completamente destruídas dessas 14, e 7 ficaram altamente comprometidas pela chama. O incêndio durou de 17 de julho de 64 a 24 de julho daquele mesmo ano. Foram 7 dias e 6 noites de horror e medo naquela cidade. Das 14 províncias de Roma, 4 não foram atingidas naquela noite. E essas continham a maior concentração de cristãos do primeiro século. Mas o que parecia ser uma proteção divina para os cristãos daquelas 4 cidades tornou-se o principal argumento para Nero acusar, para colocar a culpa do incêndio naqueles cristãos, naquelas pessoas. Então começa a primeira e grande perseguição da igreja na era cristã. Um pesadelo, algo horrível. Historiadores da época dizem que faltou madeira para tanta crucificação. Os cristãos eram cobertos de piche e colocados em madeiros, nos postes, e então eram acesos, eram queimados e mortos. O apóstolo Paulo, preso, escreve nas masmorras a sua última carta ao discípulo Timóteo nesta época, antes do seu martírio, antes da sua morte. Neste mesmo tempo. 2 anos depois, já em 66 a.C., explodiu uma rebelião dos judeus em Israel, em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica foi profanada. E os zelotes eram um grupo que nunca foram favoráveis aos governos de Roma em Israel, se rebelaram. Roma mandou o general Tito, então, para aquelas terras para enfrentar e para tentar resolver aquele motim e aquela rebelião. E lá foi o general Tito. O ano agora é 70 na era cristã. A rebelião em Israel está incontrolável. O general Tito cerca, invade, destrói Jerusalém. É quando o templo é destruído e até hoje o templo está para ser restaurado. Ele destrói Jerusalém, queima o templo, passa ao fio da espada milhares de judeus e cristãos e promove o que nós chamamos de a maior diáspora de todos os tempos. A maior dispersão do povo judeu desde o ano 70 até o 14 de maio de 1948, quando Israel retorna para sua terra e é considerado Estado. Vejam que foi em 70, pelas mãos do general Tito, que Israel deixou de ser uma nação. E só em 1948, 1800 e tantos anos depois, Israel volta a se juntar como nação. Ainda no ano 70, o imperador Vespasiano, eu estou contextualizando, irmãos, para vocês entenderem a perseguição da igreja, o momento em que a igreja estava vivendo, dias terríveis, porque
você precisa fazer um paralelo com hoje. Vivemos dias terríveis da igreja, mas eu estou lhe dando um cenário há quase 2000 anos atrás. Ainda neste ano 70, o imperador Vespasiano inaugurou em Roma o Coliseu. E numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10.000 cristãos foram mortos com requintes de crueldades naquele lugar. Eles eram enrolados em panos de animais e jogados nas arenas para que os leões os comessem. Os touros pisavam eles e arrastavam por todo o Coliseu. Eles eram devorados por cães furiosos e famintos que estraçalhavam os seus corpos. O verdadeiro banho de sangue. Um pouco mais para frente, no ano de 86 da era cristã, assume o governo, então, o governo de Roma, Domiciano, chamado de Segundo Nero pela crueldade que perseguiu a igreja. O primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Ele se considerava um Deus, o imperador Domiciano. Foi nesse imperador que deportou João, então pastor da igreja de Éfeso, da capital da Ásia Menor, para a ilha de Margeu, ou a ilha de Pátimos. E a essas alturas, o único representante vivo do colégio apostólico era João. Todos os outros haviam sido martirizados. Pedro foi pregado de cabeça para baixo numa cruz. Tiago foi jogado do pináculo. Paulo foi decapitado. E tantos outros foram assassinados. Agora só João agora é o último dos apóstolos vivo, e então o imperador Domiciano, esse homem cruel, o manda para a ilha de Pátimos, conhecida como ilha de Pátimos, né? Tinha um outro nome, a ilha de Maregeu, também conhecida como ilha de Pátimos. O propósito de Domiciano certamente era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus Cristo, fechando-lhe todas as portas na terra, isolando nessa ilha vulcânica. Mas preste atenção, irmãos, quando todas as portas na terra são fechadas, Deus abriu-lhe uma porta nos céus. E Deus disse: sobe para cá, João, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, mas as coisas que irão acontecer. Mesmo nas horas mais sombrias e terríveis, irmãos, Deus está no seu trono. As rédeas estão em suas mãos. Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Aquele dia era um dia de domingo, um dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como trombeta que diz: o que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas. E são essas as 7 personalidades que existem na igreja. Aqui representada por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está escrito que quando João se voltou para ver quem falava com ele, a primeira coisa que ele viu foi 7 candeeiros ou candelabros de ouro. Ele viu as 7 igrejas, e no meio das igrejas, semelhante a filho de homem. Ele viu Jesus de Nazaré. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O mundo só pode ver Jesus no meio da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando você olha para uma pessoa, você enxerga o corpo daquela pessoa. Aquela pessoa é um espírito, mas ela se manifesta nesta terra com o seu corpo. Isso que vocês estão vendo é o meu corpo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Por isso o mundo só pode ver Cristo através da sua igreja. Igreja é projeto de Deus. Você não está aqui porque você não tem mais o que fazer, ou por causa da sua religiosidade diz que você tem que ir ao domingo para a igreja.
Você está aqui porque você é um farol. Você é quem Deus vai usar para mostrar ao mundo sua multiforme, sua graça, sua sabedoria e o seu poder. Você é representante de Jesus na terra. Mas o Cristo que João vê não é mais aquele Cristo angustiado, sofrido, humilhado, chorando, suando sangue. Aquele Cristo entristecido, aquele Cristo do Getsemane, o Cristo da cruz. O Cristo que João vê agora é o Cristo da glória, o Cristo vencedor, o Cristo onipotente. Os seus olhos são como chamas de fogo, as suas mãos sustentam a igreja, os seus pés são de bronze, a sua voz é como de muitas águas, os seus cabelos são brancos como a neve e o seu rosto brilhante como o sol no fulgor da alvorada. João descreve o corpo de Cristo, João descreve a igreja de Jesus. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai aos seus pés como morto, e o Cristo da glória coloca a sua mão direita sobre os ombros de João e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Está no capítulo 1 de Apocalipse. No verso 13, vemos que Cristo está no meio da igreja. Jesus está no nosso meio nessa noite. Jesus caminha no nosso meio nesta noite. Jesus está aqui nessa noite. E Ele tem nas suas mãos um diagnóstico sobre mim e sobre você. O capítulo 2, no versículo 1, não apenas presente na igreja, mas Ele anda no meio da igreja. Jesus está andando nesta noite no meio da sua igreja, para sondar a igreja, para corrigir a igreja, para exortar a igreja, para encorajar a igreja. A igreja. Há uma frase que se repete em todas as cartas, para todas as igrejas, e ela diz: eu o conheço. Jesus está dizendo para você nesta noite: eu o conheço. Eu conheço a sua dor, eu conheço o seu lamento, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço os seus desafios, eu conheço o seu medo, eu o conheço. Aquilo que ninguém sabe, eu sei. Ninguém pode esconder nada daqueles cujos olhos são como chama de fogo. E então ele começa a fazer um diagnóstico. Ele fala para a igreja de Esmirna algumas características, dá um conselho, depois de um diagnóstico. Ele disse para Esmirna: eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza. Deus está falando para alguém nesta noite: eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza. Isso me consola, irmãos, porque há momentos em que eu estou aflito, há momentos em que eu estou angustiado, há momentos em que eu estou em sofrimento, em tribulação, mas eu posso ouvir Jesus dizer: eu conheço a sua tribulação. Jesus me choca com os seus diagnósticos, porque você e eu temos uma ideia do que seja uma igreja rica. Mas nós temos uma ideia diferente de uma igreja rica, diferente da ideia de Jesus. Para nós, uma igreja rica é uma igreja de muitos membros, de templos suntuosos, de influência, com um orçamento robusto. Mas ele diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Ele diz para Esmirna: eu conheço sua angústia, eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra, rico no céu. Pobre financeiramente, rico espiritualmente. Pobre diante dos homens, rico diante de Deus. Mas o diagnóstico de outra igreja é o contrário. Rica diante dos homens, pobre diante de Deus. Esse
era o diagnóstico de Laodiceia. Esmirna era pobre diante dos homens, mas era rica diante de Deus. Laodiceia era rica diante dos homens, mas era pobre diante de Deus. Melhor autoestima. Batia palma para si mesma essa igreja. Ela era aquela igreja que formava um grande coral e cantava na frente do espelho: quão grande és tu. Já viu gente assim? Que chega diante do espelho e canta para si mesmo: quão grande és tu, quão grande és tu. Assim era a igreja de Laodiceia. Aquela igreja se gabava de ser rica e poderosa, mas Jesus a repreende e a chama de infeliz, pobre, miserável, desgraçada, cega e nua. Que terrível diagnóstico para uma igreja. Que terrível constatação para alguém no reino de Deus. Aqui Jesus não está falando do mundo, ele está falando da igreja. Tem cara de rica, mas é pobre. Tem cara de crente, mas não é. Tem cara de avivada, mas é pobre, miserável, desgraçada, cega e nua. Chama de infeliz. Jesus olha para outra igreja, a igreja de Pérgamo. Eu conheço o lugar que você habita, aonde está o trono de Satanás. Irmãos, Jesus está falando para a sua igreja. Jesus não tem uma opinião, Jesus tem um diagnóstico. Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor e só perdia para a capital, que era Éfeso. Pérgamo construiu o primeiro templo de adoração ao imperador, o imperador Diocleciano, como Deus, como divindade. Qualquer lugar onde, preste atenção nisso, qualquer lugar onde um homem é colocado num pedestal, é venerado e aplaudido como divindade, aí está o trono de Satanás. O humanismo idolátrico e satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. Na igreja de Deus não tem espaço para projeção humana. O maior é sempre o menor, e o menor é sempre o maior no reino dos céus. Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, deus da cura. O símbolo da cura é uma serpentezinha, né? A gente vai ver isso no jaleco de médicos, farmacêuticos. A gente vê uma serpentezinha numa pia, né? Aquilo é o símbolo de Esculápio, o deus da cura. Jesus está falando de idolatria. Quem inspira a idolatria é Satanás. Jesus está andando no meio da igreja. Jesus está andando no nosso meio nessa noite. E à medida que ele anda, ele faz uma avaliação. Ele elogia uns, censura outros. As duas, ele não fez nenhuma censura, só elogio. Das 7 igrejas, Esmirna e Filadélfia, Jesus não censura. Jesus faz apenas elogio. A Esmirna, que era mais pobre, ele diz: você é pobre na terra, mas rica no céu. A Filadélfia era a mais fraca. Ele diz: conheço a tua obra, tens pouca força, mas tenho colocado de ti uma porta aberta, e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Às vezes nos sentimos assim, irmãos, fraco. Às vezes nos sentimos fracos, mas Deus diz nessa noite para mim e para você: você se sente fraco, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, a porta da bênção de Deus. Para 4, ele faz elogio, mas também faz censura. Éfeso, ele faz um elogio pelo zelo da sã doutrina. Rejeitavam os falsos mestres. Ele nos ensina que muitas igrejas, no afã de se tornar populares e arrebanhar pessoas, mudam o evangelho. Uma mensagem mais palatável, mais a gosto do freguês. Não fomos chamados, irmãos, para sermos populares,
mas para sermos fiéis. E não podemos mudar a mensagem para agradar ninguém. Nós temos que pregar a palavra de Deus, ainda que ela ofenda os pecadores. Tenho contra ti, diz ele à igreja de Éfeso, que abandonaste o teu primeiro amor. Em busca do zelo da verdade, a igreja perde a piedade. Jesus está no meio da igreja nesta noite. Jesus caminha entre nós e Ele tem um diagnóstico em suas mãos. Conheço as tuas obras, mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja de um diagnóstico muito triste. Conservava a sua ortodoxia, mas perdeu o fervor. Conservou a sã doutrina, mas perdeu o entusiasmo. É ortodoxa de cabeça, mas é herege de conduta. Tem fogo na mente, mas não tem fogo no coração. Falta fervor nesta igreja. Jesus tem um diagnóstico sobre a sua igreja. A igreja de Tiatira, um outro diagnóstico que Jesus faz. Jesus elogia a igreja de Tiatira. A igreja tinha mais fé, tinha mais amor e tinha mais obras do que antes. Mas ele diz: tenho contra ti que permitistes essa falsa profetisa Jezabel no meio do meu povo, que induz o meu povo à prostituição. Agora presta atenção, irmãos. Éfeso tinha obras, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Nós podemos ser a igreja mais acolhedora da cidade, o culto mais gostoso, mas se falta a sã doutrina, não agrada a Deus. Nós precisamos ser crentes segundo a sã doutrina de Deus. Não podemos separar o que Jesus uniu. Jesus uniu teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. E nós não podemos simplesmente achar que bater palma à noite num culto, levantar as mãos e participar de um sermão vai nos fazer crentes o suficiente para alcançarmos os céus. A igreja de Pérgamo, ele faz uma análise. Ele elogia a igreja de Pérgamo. O líder dessa igreja foi martirizado, foi Antipas, e ele foi queimado dentro de um boi de bronze carbonizado. Mas nessa mesma igreja, onde tem crente morrendo pela fé, tem crente flertando com o pecado, seguindo doutrinas de Balaão, vivendo, compactuando com o pecado e com a doutrina do mundo. Não vos conformeis com este mundo, diz a palavra de Deus, mas transformai-o. Mas o mundo está conseguindo transformar a mentalidade do crente. Não tem nada a ver. Uma frase esculpida nos portais do inferno. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só uma conversa um pouco mais picante com uma colega ou um colega de trabalho, mas não tem nada a ver. É só um momento de prazer, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem tirado muitos crentes da sã doutrina, caminhando para o inferno. Numa mesma igreja que escuta o mesmo pastor, que tinha participado junto, tem crente cheio do Espírito e crente vivendo em pleno pecado, imitando a fé cristã, um arremedo de cristianismo. Então ele parte para outra igreja, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes tem fama de avivada. Espiritualidade não é sinônimo de emoção, irmãos. Muitos crentes têm pinta de avivados por expressarem demasiadas emoções. Jesus olhou para essa igreja, a igreja de Sardes, que talvez de tanta importância, julga quem não grita, quem não pula, quem não faz barulho. Jesus olha e diz: tens nome de que vives, mas estás morto. Isso é só verniz, é só fachada.
uma casca, não é real. Uma árvore se conhece pelos frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Pula, grita, esperneia e sapatia, mas não vive o Evangelho. Jesus analisa de forma diferente do que nós analisamos. Jesus não tem uma opinião, eu volto a dizer, Jesus tem um diagnóstico. No capítulo 3, para a igreja que tinha a melhor autoestima da Ásia, a melhor reputação da cidade, irmãos, Jesus faz um diagnóstico sombrio. Ele não tem sequer um elogio à igreja de Laodiceia. Veja a análise desta igreja. Se nós olharmos para o texto sobre algumas perspectivas, do verso 15 ao verso 17, Jesus traz um diagnóstico desta igreja. Do verso 18 a 20, ele faz um apelo para a igreja. E dos versos 21 a 22, então ele faz uma promessa à igreja. Por que Jesus usou algumas figuras nesse texto? Eu vou explicar. Ele usou frio, morno, vestes brancas, colírio. Ele usa algumas alegorias para falar com esta igreja. Jesus conhecia o contexto desta igreja, o contexto em que estava aquela igreja. Jesus tem um diagnóstico da sua igreja, um conhecimento profundo. Laodiceia ficava na região do Vale de Lico. Tinha 3 cidades a 9 quilômetros cada uma de distância. Hierápolis ficava as águas quentes, as águas termais, águas quentes, né? Era o Caldas Novas daquela época. A 9 quilômetros também ficava a cidade de Colossos, e era também conhecido por águas frias, geladas, igualmente terapêuticas. Uma tinha águas muito quentes, outras tinham águas muito geladas. Eram cidades onde abrigavam as pessoas mais ricas. Colosso, por exemplo, era onde os ricos do império tinham suas casas de veraneio, suas casas de praia, vamos dizer assim. E Laodiceia ficava bem no meio, era a maior de todas aquelas cidades, mas ela não tinha fontes, nem quentes e nem frias. As cidades ao lado, as águas chegavam a Laodiceia por arquedutos, e quando elas chegavam, as misturas das águas quentes com as águas frias tornavam as águas mornas. É por isso que Jesus diz: não és quente nem és frio, porque és morno, eu estou a ponto de vomitar-te. Já experimentou tentar beber água morna? Automaticamente você faz ânsia de vômito. Água morna não mata a sede. Água morna não serve. E ele está dizendo: você tem cara de rica, você tem cara de poderosa, você tem cara de crente, mas você não é nem quente e nem frio. Você é uma mistura das duas coisas. Você nem está completamente na doutrina da igreja, mas também não desiste das manias do mundo. Você está dentro da igreja ouvindo sobre a lei de Deus, mas ainda impera a lei do pecado na sua vida. E porque você é morno, nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele usa ouro puro. Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor. Era uma cidade dos endinheirados. Ele usa roupas alvas. Era também o maior centro têxtil daquela época, por causa da chegada das águas frias e das águas quentes, ali onde os tecidos eram tingidos com as águas quentes e eram lavados com as águas frias, se tornou um grande polo têxtil daquela época. Ele diz assim: você fabrica, você tinge, você comercializa linho, mas eu te desafio a vestir as roupas brancas com o linho que eu te dou. Por isso Jesus faz essa analogia. Ele fala do colírio, também era lá, existia na época o maior centro oftalmológico daquele tempo, da Ásia. Mas Jesus tinha um diagnóstico sobre essa igreja. O que me impacta, meu irmão, é que não é o que Jesus vê, o que Jesus não vê nessas igrejas. Ela recebe censuras
Mas ela não recebe censura por causa de problemas. Veja, não havia problemas teológicos na igreja de Laodiceia. Não havia problemas teológicos. Não havia problemas morais. Pérgamo, Tiatira e Sarde tinham problemas morais. Aceitavam Jezabel, aceitavam aqueles que dizendo-se apóstolo não são, aceitavam a doutrina dos nicolaítas, dos baalins, tinham problemas morais, ela não tinha. Outras tinham problemas de pobreza, como Esmirna e Filadélfia, tinham problemas de pobreza, mas Laodiceia era rica. Veja que ela também não enfrentava problemas de perseguição, como a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo frequentava. Tiatira, Laodiceia tinha paz. Olha que loucura. A igreja que não tem elogio é a igreja que não tinha perseguição. Se eu fosse membro de uma igreja nesse tempo, certamente, num olhar humano, eu ia querer ser membro da igreja de Laodiceia. Ortodoxa, ética, próspera. Uma igreja que estava em paz. Quem não quer uma igreja assim? Uma igreja ética, uma igreja em paz, sem confusão. Uma igreja próspera, sem necessidade. Uma igreja sã, sem nenhum tipo de doença ou de perseguição. Tudo isso é uma bênção, irmão. Tudo isso é uma bênção. Mas não é o suficiente. Qual é o diagnóstico que Jesus faz então desta igreja, que aparentemente era tão maravilhosa? Falta fervor espiritual. Às vezes a gente olha para as igrejas, umas igrejas que parecem grandes, que parecem mais organizadas, que parecem estar conquistando mais prosperidade, estão em paz, mas Jesus não tem uma opinião como nós, tem um diagnóstico. Não falta nada nessa igreja, mas falta fervor espiritual. Falta brilho nos olhos, falta entusiasmo, falta paixão, falta fervor, falta quebrantamento, falta arrependimento, falta choro pelo pecado, falta sede da palavra, falta compromisso com a oração, falta engajamento espiritual. Sobra eventos, sobra ações de diversão, mas falta compaixão. A igreja é um marasmo. Cuidado com a secularização que está entrando na igreja. Pessoas aderem às igrejas, mas não são transformadas. Há muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento. Muita trovoada, mas pouca chuva. Muitas folhas, mas poucos frutos. O índice de divórcio dentro da igreja é cada vez maior. Incapaz de poder parar um ato tão cruel de Satanás, a destruição das famílias. Rapazes e moças que vão para a cama antes do casamento, mais conhecido pelos escândalos do que pelos exemplos. Hoje, muitos jovens saem da reunião de oração e vão para a balada. Não acreditam em mim? Olhe o Facebook, olhe o Instagram. Irmãos, se nós formos olhar o Instagram, a gente fica perplexo e abismado. Quer conhecer? Comece a olhar as festas de casamento. Olha as festas de casamento, irmãos. Em nada se diferencia das baladas mundanas. Jesus tem um diagnóstico sobre a sua igreja. Tem caras de que vive, mas estás morta. Tem caras de que é rica, mas é pobre, miserável, desgraçada, cego e nu. Falta fervor. Jesus tem um apelo a fazer depois do diagnóstico. Aconselho-te que tu compres de mim. É Ele quem aquece o coração. É como a história dos discípulos de Emaú. Quando os olhos deles se abriram, o coração aqueceu, os pés se apressaram e as suas bocas falaram. No verso 19, uma afirmação a fazer
e uma ordem a dar: eu repreendo a todos que amam. Jesus está pegando muito pesado com a igreja. Jesus não desiste, irmãos, da igreja. Não abre mão de nós. Jesus não foi pela cruz para gerar um crente frio, insosso e sem sabor. Jesus foi ao céu para que fôssemos cheios de poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. E ele dá uma ordem: sê, pois, zeloso. Eu vou repetir: sê, pois, zeloso. Tenha zelo com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus. Tenha zelo numa vida com Deus. Sê, pois, zeloso e arrependa-se. Muda a tua vida, muda a tua conduta. O verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia fazia tudo porque gostava. Fazia tudo porque achava legal. A igreja cantava porque gostava, se reunia porque gostava, ofertava porque gostava, mas Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Uma igreja que tem cara de que vive, mas Jesus está do lado de fora, batendo na porta para entrar. Porque a igreja já expulsou Jesus do seu convívio. A palavra de Jesus não pesa mais. A opinião de Jesus já não tem mais peso. A opinião de Jesus já não tem mais tanto valor e tanta importância. Ele diz: eis que eu estou à porta desta igreja e bato. Jesus tem um diagnóstico sobre cada um de nós nessa noite. E para alguns de nós ele disse: eis que estou à porta e bato. Que Jesus nos convide a cear com Ele. Jesus nos convidar para cear é um milagre, irmãos. Mas que Ele queira cear conosco é a graça de Deus. Depois ele faz uma promessa no versículo 14. Ele diz: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Versículo 21 ele diz: ao vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ei sentar comigo no trono, como eu venci e sentei no trono com meu Pai. Presta atenção para a transição do verso 20 para o verso 21. Ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará publicamente no trono? Aquele que se assentou com Jesus na intimidade da mesa. Só sai para a publicidade do trono, eu vou repetir, aquele que se sentou na intimidade da mesa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está no meio da igreja. Jesus caminha no meio da igreja. E Ele tem um diagnóstico sobre mim e sobre você. Como está a sua vida de crente nesta noite? A mensagem não foi escrita para ser pesada. Tomei bastante cuidado, irmãos, inclusive de escrever a maioria das palavras, para que você não ache que é uma mensagem acusatória, mas para que você saiba que é uma mensagem analítica. 7 igrejas, 7 mensagens, 7 tipos de crente. Para 2, ele não tem nenhuma correção a fazer. Uma se acha pobre e a outra se acha fraca. Ele diz: você que se acha pobre, você é rica, porque você tem a mim. Você que se acha fraco, você é forte, porque você tem a mim. E a porta que eu coloquei diante de você, ninguém pode fechar. Mas há 2 que ele não tem nenhum elogio. E Laodiceia é uma delas. Uma igreja que tem cara de que vive, mas está morta. Que tem cara de rica, que tem cara de abastada, que vive em paz, mas que Jesus está do lado de fora. Para outras 4 ele tem elogios e ele também faz críticas. Qual é o seu papel nesta noite?
Qual é o seu nome nesta noite? Esmirna, Pégaso, Tiatira, Laodiceia, Esmirna, a igreja de Tiatira, de Sardes, Filadélfia. Como está a sua vida com Deus nessa noite? Você é quente? Você está frio? Ou você já não faz mais diferença porque está morto? Está morno. Já não chora mais aos pés de Jesus, já não se arrepende mais dos pecados e das transgressões, já não consegue mais sentir a presença de Deus. O mesmo espírito que entra no salão de beleza é o mesmo que entra na igreja. Sente-se da mesma forma numa pizzaria, num sábado à noite, como se sente no domingo à noite, nos bancos da igreja, nas cadeiras da igreja. Já não tem mais fervor no coração, já não chora mais na presença de Deus, já não fica mais com tremor no corpo, porque sentiu que o Senhor Jesus passou do seu lado. Já não enxerga mais o futuro, o milagre de Deus. Como está o seu coração nessa noite? Aonde você deixou Jesus? Ele ficou do lado de fora, das portas fechadas? Ou você convidou para participar do culto em que você prestou a Ele? Será que os seus desejos e os seus sonhos têm mais prioridade do que os sonhos e os desejos de Deus? Será que os seus propósitos estão acima dos propósitos de Deus? Será que o seu desejo, o seu propósito, o seu anseio de prosperidade, de riqueza, de cura, de paz e de alegria estão mais avivados em você do que o anseio de cumprir o chamado para o qual Deus te levantou, o propósito para o qual Deus lhe chamou? Será que muito vale mais a amizade de alguém do que compartilhar o evangelho que pode salvar a vida daquela pessoa para o inferno? Será que para você hoje mais vale manter um amigo do que dizer verdades que podem salvar a sua alma? Eu não toco no assunto para não desagradar, mas Jesus está dizendo que nós somos amigos quando pregamos a verdade, porque é a verdade que liberta. Será que passamos desapercebidos na faculdade, na escola, no trabalho ou mesmo na nossa casa, porque não representamos, falamos ou demonstramos o Evangelho, porque nos tornamos mornos? Já não fazemos mais a diferença na família, já não fazemos mais a diferença no emprego, já não fazemos mais diferença na sociedade, somos apenas mais um na multidão, que andamos e não somos distinguidos daqueles que caminham a passos largos para o inferno. Nossas roupas são exatamente as mesmas que os mundanos usam. Nosso palavreado, nosso vocabulário não se difere de nada daqueles que profanam e professam palavras torpes. O nosso modo de pensar tornou a verdade relativa. Já entramos na falácia de que a verdade pode ser relativa, dependendo de quem está falando. Cada um tem a sua verdade. E esquecemos que Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que ao olhar para nós, Jesus pode olhar e dizer: você está achando que você é fraco nesta noite? Mas eu estou dizendo para você, você é o mais forte, porque a sua força vem de mim. Será que Jesus pode olhar para nós nessa noite e dizer: você se acha mais pobre, você se acha mais pobre, mais humilde, mas nesta noite você possui o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores junto com você? Mas será que Jesus pode olhar para a gente e dizer: tenho contra ti que toleras Jezabel, que leva o meu povo à prostituição?
Qual é o diagnóstico que Deus tem de mim e de você nesta noite? Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero te dar alguns minutos, 3 minutos, para uma autoanálise. Eu peço ao Espírito Santo nessa hora, que fale no seu coração e lhe traga um diagnóstico, não uma opinião. Não se olhe pelas intenções. Eu quero que Ele lhe dê um diagnóstico pela verdade do coração. Tem caras que vivem, mas Ele encontra vida em você. Tem caras de abastado, mas Ele pode encontrar tesouros em você. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Comece a falar com Deus. Pergunte a Deus: Deus, qual é o seu diagnóstico nesta noite? O que eu preciso mudar nesta noite? Ajustar, alinhar. O que eu preciso fazer nesta noite? Faça essa oração ao Senhor esta noite. Jesus está no meio da igreja e Ele tem um diagnóstico de cada um de nós. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu. Fala conosco, Jesus, nesta noite. Eu sou o barro. Molda-nos nesta noite, Jesus. Tu és o leiro. Aquece o nosso coração, Jesus, nesta noite. Decide não me esconder. Desvenda nesta noite, Senhor, os segredos do nosso coração. Descobre, Senhor, as nossas intenções. Revela-nos, Senhor, o Teu olhar nesta noite. Vem tocar em mim, molda o meu viver, compra o teu querer. Ah, Senhor, aquece-nos nesta noite, Jesus. Cubra-nos com linho fino. Limpa os nossos olhos com o colírio dos céus, Senhor, e dá-nos os tesouros eternos. Salva-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor, nesta noite. Cura nossa alma, nosso coração, Pai. A esperança pra quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança pra aquele que crê. A esperança pra quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo. Senhor, nesta noite nós te pedimos, Espírito Santo, sonda o nosso coração, Pai. Sonda-nos nesta noite e vê se há em nós caminhos maus, caminhos que precisam ser aplanados, Senhor. Sonda-nos nesta noite, Jesus. Queremos viver para te agradar. Não queremos que o teu diagnóstico, Senhor, seja trazido sem nenhum elogio. Não queremos ser uma igreja morna, nem uma igreja fria, Senhor. Queremos ser aquecidos pelo fogo do Teu Espírito. Não permita que as portas
estejam fechadas para a sua sã doutrina. Não permita que as portas estejam fechadas para a sua manifestação. Não permita, Senhor, que as portas da tua igreja estejam fechadas para o seu agir. Mas, ó Deus, dai-nos a tua presença. Protege-nos, Senhor, das nossas concupiscências. Perdoa-nos, Senhor. Aviva-nos nesses dias. Queremos sentir, ó Deus, novamente o arder do teu Espírito. Queremos sentir o arder do fogo do teu Santo Espírito em cada um de nós. Eu declaro e te peço, Espírito Santo, que a partir desta noite, meus irmãos experimentem um tempo de oração. Ao chegarem em suas casas, Senhor, ao dobrar os seus joelhos, ou simplesmente ao fechar os seus olhos e disserem: Senhor, eis-me aqui, possam ser inundados pelo fogo do teu Espírito Santo, possam experimentar a tua presença, Senhor, possam experimentar o toque do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, nós queremos receber de ti os elogios, Senhor, porque nós queremos ser uma igreja onde o teu Espírito tem liberdade. Repreende e feche as portas para Satanás, Senhor. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Que Satanás não tenha, Senhor, um caminho para se andar no meio do seu povo. Que não tenha, Senhor, poder, que não tenha possibilidade, Senhor, de influenciar ninguém na sua casa. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão sob a influência do espírito maligno, que nesta noite, Senhor, possam ser tocados, tenham os seus olhos abertos, Senhor. Aqueles que se acham em paz, prósperos, aqueles que se acham protegidos, Senhor, aqueles que se acham enriquecidos, mas que na verdade estão enganados, são pobres, miseráveis, cegos, desgraçados e nus, que possam reconhecer, ó Deus, reconhecer em Deus aquilo que precisa ser alinhado. Pai, em nome de Jesus, que a tua misericórdia alcance a tua igreja nesta noite. Fala conosco, Espírito, mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode cantar esse trechinho? Eu estou aqui. Vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Eu estou aqui. Vem tocar em mim, toca o meu viver, cumpre o teu querer. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se une. Preste atenção, irmão. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Olha para quem há esperança. Há esperança para quem crê. Há esperança para quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Glória a Deus. Que você possa nesta semana ter um diagnóstico de Deus sobre a sua vida espiritual. Que você não seja uma Maria vai com as outras, como diz o ditado. Que você olhe para você, para o chamado que Deus lhe deu, para a voz de Deus nos seus ouvidos, e que você possa ser encontrado fiel.
que você possa ser encontrado ou aprovado, que nós possamos ser encontrados diante de Deus como a igreja dos sonhos de Deus. Que seja uma semana de bênção para você, de experimentar o ouvir a voz de Deus, que você possa nessa semana receber um grande milagre na sua vida, que o milagre de Deus, tão pedido e tão buscado por você, chegue às suas mãos ainda nesta semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto, lhe traga paz e tenha misericórdia de ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e benditas consolações do Espírito Santo alcance você, sua família, seus negócios, seus estudos, sua empresa, não só hoje, mas para todo sempre. E aquele que crê comigo diz: amém.